Gente, tudo bem? Aqui é a Regina Heringer e este é o canal Te Conto um pouco de tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer o canal. Por favor, inscreva-se também para que o canal ganhe relevância na plataforma. Nós estamos tentando bater todas as metas aqui no YouTube e eu conto com você. Muito obrigada. Hoje é dia de mistério e hoje nós vamos falar sobre o misterioso caso Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. Eu te conto tudo após a vinheta. O caso Marco Aurélio refere-se ao desaparecimento do garoto escoteiro Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, São Paulo, 16 de janeiro de 1970. Durante uma excursão ao Pico dos Marins, no município de Piquete, em São Paulo, em 8 de junho de 1985, para tentar encontrar o garoto, foi posicionada uma das maiores equipes de buscas do Brasil. A revista Geo Outsider elegeu como um dos 10 maiores casos de desaparecimento do mundo, colocando-o em terceiro lugar. O local do crime foi em São Paulo. A data foi em 8 de junho de 1985. Desaparecimento. Vítima: Marco Aurélio Simon. Juiz: Walter Luiz Esteves de Azevedo. As investigações oficiais foram encerradas após o arquivamento do caso em 8 de abril de 1990. O caso foi desarquivado para estudo em 10 de março de 2005 para a investigação feita pelo jornalista investigativo Rodrigo Nunes, que foi publicada em 2 livros posteriormente, compilados em um só em 2015. A investigação apresentada no livro aponta inconsistências nos relatos dos garotos escoteiros e do líder deles, da investigação policial, que contém diversas teorias e entrevistas de testemunhas da época. O caso foi reaberto para investigação em 2021. Versão oficial. A versão oficial do inquérito policial foi produzida a partir do relato do líder Juan Bernabéu Céspedes e dos escoteiros Osvaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Ramates Rom. Afonso Xavier, que era muito familiarizado com o local, cedeu um espaço para o grupo se acomodar, que fica na base do Pico de Marins. Ao escalar o pico, Osvaldo Lobeiro teria dito que machucou o joelho. Juan Bernabéu Céspedes disse que permitiu que Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento, descendo o Pico de Marins e abrindo caminho na frente, marcando as pedras com o giz ou número 240, que era a identificação do grupo de escoteiros olivetanos. 15 minutos depois da separação dos garotos, já não era possível mais ver Marco Aurélio descendo o Pico dos Marins em direção ao acampamento. Vindo após Marco Aurélio, o grupo identificou somente 3 marcas deixadas pelo garoto, que levaram até uma bifurcação. Marco Aurélio teria escolhido seguir pelo lado esquerdo da bifurcação, mesmo tendo obstáculos que atrapalhariam a passagem do grupo com um dos membros machucados. O líder Juan teria contrariado a opinião dos garotos e foi pelo lado direito, direção oposta de Marco, afirmando que os caminhos se encontravam mais à frente, o que não aconteceu. Na manhã do dia seguinte, Juan procurou por Marco Aurélio andando nas trilhas. Como não o achou, chamou as autoridades. Após entrevistar o datilógrafo Vicente de Paula Santos,
que disse que um major proibiu que ele acompanhasse os depoimentos, tendo que datilografar depois com o relato do delegado Isidro de Ferraz. Rodrigo Nunes disse que o inquérito policial não é confiável. O guia e o voluntário Olindo Roberto Bonifácio, que participou da reconstituição do caso, questionou a versão de Juan Bernabéu Céspedes sobre ter cortado uma árvore. Abre aspas. De onde Juan falou que cortou uma árvore, até hoje não a encontramos. Fecha aspas. Teorias. Foram indicadas diversas teorias sobre o caso, inclusive de ETs. Uma delas foi apontada por um delegado que sugeriu o possível envolvimento de extraterrestres devido ao Pico dos Marins ser supostamente uma região com poder magnético. Quando os adolescentes se preparavam para dormir após a segunda noite de buscas, desta vez próximo ao local que Marco Aurélio havia desaparecido, ouviram um som de um grito que foi seguido de um apito, direcionado do matagal. Sabendo que Marco Aurélio tinha um apito por ser escoteiro, saíram correndo em direção ao matagal, observando apenas luzes azuis que piscavam 3 vezes. O grupo gritou e apitou, mas não obtiveram resposta. A teoria das luzes azuis é sustentada somente pelo grupo de escoteiros que presenciou. Afonso Xavier, que também presenciou o fato, discordou deles. Disse que as luzes eram das casas distantes da região. A teoria dos extraterrestres, dentre outras, foi questionada por Ivo Bozaja Simon, pai do menino, em 2011. Abre aspas. Tínhamos uma amizade muito grande com o Juan Bernabéu Céspedes. Seus pais, irmã e cunhado e sobrinhos também. Chegamos a passar o Natal juntos. Após o fato, ele prestou os devidos depoimentos à polícia e desapareceu. Os erros do líder foram propositais? Falou-se em discos voadores e, por sugestão de um delegado de São Paulo, fomos a Brasília falar com o general Moacir Uchoa, expert no assunto UFO. Falou-se também da seita Borboleta Azul e, no depoimento à polícia, seu responsável deu um endereço em Goiás, para onde teriam viajado na época alguns jovens. Pedi a jornalistas amigos para investigarem o endereço, era uma casa abandonada. Se Marco Aurélio quisesse fugir, como suspeita o perito poderia fazê-lo em São Paulo, com roupas, dinheiro e documentos. Na barraca na Serra ficou tudo isso. Um depoimento controverso foi obtido do escoteiro Oswaldo Lobeiro, sem o acompanhamento de um escrivão ou advogado. Após o fato, a polícia tentou avançar com a hipótese de que Juan Bernabéu Céspedes abusou de Marco Aurélio e o teria matado. Já Camila Galvão, do site Mega Curioso, notou similaridades no caso com Stranger Things, 2016, chamando de Stranger Things Brasil. Série de livros. Rodrigo Nunes Godoy resolveu desarquivar o inquérito em 2005 para um trabalho de conclusão de curso, TCC. Um dos motivos para escolher o caso é que, por ser um guia turístico antes, as pessoas o perguntavam sobre a lenda de Marco Aurélio, sendo que é um fato histórico, questionando também se o caso não teria sido criado para o turismo na região. Observou também que muita coisa surgiu do imaginário popular. Algumas coisas, ao serem investigadas, caíram por terra, como o ataque de animal e ufologia. Não procuraram o garoto na serra inteira, porém em um raio de apenas 30 quilômetros a partir do local
onde Oswaldo Lobeiro teria se machucado. O primeiro livro lançado foi em julho de 2006, Operação Marins. O Sumiço do Escoteiro Marco Aurélio, da editora Atlas, feito com base em 60 entrevistas. O primeiro livro apresenta as versões, as hipóteses, deixando a conclusão para o leitor. Foi seguido por Operação Marins 2, Novas Descobertas, da editora Conecta, em dezembro de 2007. E Operação Marins, Desaparecimento do Escoteiro Marco Aurélio, 30 anos de mistério, editora Casa, 2015. O último livro é uma compilação do volume 1 e 2 com dados atualizados e com algumas teorias selecionadas pelo autor que foram enviadas pelos leitores. Todos os livros foram revisados pelo jornalista Caco Barcelos. Blog e filme. O também jornalista Ivo Bozaja Simon, pai de Marco Aurélio, declarou em 2011 que montava um roteiro de cinema e iria abrir um blog, lançado como Escoteiro Desaparecido no Blogspot, para preservar a história do caso. Neste mesmo ano, foram reabertas as investigações particulares por parte da família. Ivo possui cerca de 400 páginas de investigações, com os laudos nela assinados por policiais que já se aposentaram ou morreram. Também foi anunciado que estava sendo produzido um filme. O retrato atual do irmão gêmeo de Marco Aurélio, Marco Antônio, foi divulgado em um cartaz em 2013 para ajudar nas investigações com a descrição no blog da família. Abre aspas. De acordo com as características do irmão, Marco Aurélio deve estar hoje com aproximadamente 80 quilos, 1,70 m de altura e 40 anos. Entre os sinais característicos estão estrabismo acentuado no olho esquerdo e uma cicatriz de uma cirurgia no abdômen. Foram feitos testes de DNA em 5 pessoas que afirmavam ser Marco Aurélio. Todos deram negativo. O UEB, a União dos Escoteiros do Brasil, UEB, teve a sua reputação afetada devido ao caso. Para tentar diminuir o grande número de evasões após o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, divulgou informações falsas. Notícia falsa em 2021. Em julho de 2021, o delegado Fábio Cabete desmentiu os áudios que circularam nos aplicativos, que dizem que o pai de um suposto criminoso com problemas psiquiátricos teria enterrado o garoto Marco Aurélio debaixo da cama para proteger o filho. Mas essa pessoa responsável pelo áudio não disse nada disso. Agora, todo cuidado é pouco. Essas informações só atrapalham o nosso trabalho. Podcast. Em novembro de 2022, a Globoplay lançou o podcast Pico dos Marins, contando o caso Marco Aurélio. A ideia inicial foi do cineasta Marcelo Mesquita, que pretendia fazer um documentário acerca do assunto e apresentou a Globoplay. A direção é de Ivan Mizanzuki, criador do podcast Projetos Humanos. Pois é, gente, tudo isso de informação sobre o caso Marco Aurélio, porém até hoje não se sabe se ele está vivo, se ele está morto. Há pessoas que dizem que ele está vivendo numa cidade do interior de São Paulo, como Andarilho, nas ruas, mas nada ficou provado. Então, o mistério continua após 37 anos. E esse foi o caso de hoje, na nossa sessão de crimes, mistérios e casos misteriosos. Eu particularmente acho tudo isso muito estranho e tem muita coisa ainda aí para ser investigada.
Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto um pouco de tudo. Eu vou ficando por aqui, mas peço antes que você se inscreva, que é muito importante para o canal, curta, comente, compartilhe. E se você quiser ajudar o nosso canal de uma forma diferente, muito carinhosa, ajudando na compra de equipamentos, você pode usar as nossas chaves Pix, que são e-mails e celular. Se você preferir, pode também apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo que postamos, ok? Eu conto com o seu carinho e eu volto na próxima playlist. Até lá!